De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e também conosco a companhia sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações na São Vicente 235, fone 33040334. A gente está falando aqui sobre prevenção ao suicídio. Nesse Setembro Amarelo. Aliás, é um assunto muito interessante e a gente está aqui com a Ana Gláucia Lima, que é especialista em urgência e emergência, psicóloga, com especialização aí pela FAMEMA, e ela está contando para a gente aqui um pouco sobre esse perfil, né, principalmente dos 15 aos 29, onde há uma incidência altíssima, né? E eu gostaria de saber agora alguns sinais, né, Ana? Se é possível a gente, assim como pais ou de repente namorado, namorada, estar atento a alguns sinais que possam, assim, suspeitar de suicídio. Né, a possibilidade iminente, né, da pessoa se suicidar. Existem sim alguns sinais. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala sobre esses sinais. Então, assim, um isolamento social, a pessoa que fica mais fechada, mais em casa, não tem vontade de sair, não tem vontade de ver ninguém, isso é um sinal que a pessoa está extremamente sem prazer na vida, que a questão do suicídio é uma pessoa sem prazer na vida, né? Por que ela quer se matar? Ela não quer mais viver, né? Então, isolamento social, uma pessoa que está muito irritada, uma pessoa que está muito, a gente fala que estupim curto. Sim. Uma pessoa que está muito estressada, uma pessoa que ela se esconde muito em redes sociais, ela não interage só com as pessoas somente virtualmente, uma pessoa em depressão, algumas psicopatologias como depressão, ansiedade e alteração de humor, uma pessoa que está vivendo uma situação extremamente complicada e que ela vem reclamando pontualmente dessa situação. Uma pessoa que virar para a gente e falar assim, nossa, melhor morrer mesmo. Isso é muito grave, porque ela já está verbalizando. Uma pessoa que falar que não tem prazer na vida, não tem vontade de viver. Uma pessoa que verbalizar para a gente que não tem saída mais, também é um sinal. Então, são esses sinais de alguma alteração de comportamento. A pessoa que também ela começa a se desfazer de coisas importantes que ela tinha, tem um computador e ela dá para alguém. E ela começa a se desfazer de pertences muito importantes. Uma pessoa que tem alteração de sono vigília, uma pessoa que tem alteração de apetite, ganha muito peso ou perde muito peso. Alguma alteração comportamental ou cognitiva, Marcos, eu generalizo. Eu acho que a gente precisa pensar em suicídio. Alguma alteração de humor, a gente precisa pensar em suicídio. Porque quando a pessoa não está bem, vamos supor que a pessoa tem depressão, você chega nela e fala assim, você está deprimido? O que você tem? Você quer conversar? Por que a gente não chega e fala assim, você está com algum pensamento, alguma ideação suicida? Já passou isso na sua mente? A gente tem medo de falar? Com medo de instigar. Pois é verdade. E por isso que eu acho que a gente tem que falar, né, sobre isso. A gente precisa falar. A gente não vai estar instigando. Talvez a gente vai estar dando a oportunidade da pessoa falar assim, eu já pensei nisso. Ou até mesmo a pessoa que virar para você e falar assim, Deus me livre, eu nunca pensei nisso. Fique atento aos comportamentos. Eu acho que a única coisa que a gente tem que ter um tanto quanto uma ressalva é depois do ato praticado, e aí a gente tem essa conduta até no rádio e tal, de não ficar dando publicidade a isso, e até com essa preocupação de não estimular e tal. Mas prevenir, né? A gente precisa falar, né? Uma coisa é a gente estimular e virar sensacionalista. Sim, A outra coisa é a gente prevenir. Você dá a informação e até com esse teor mesmo, assim, de preocupação. Exatamente. De que isso, né, que a gente precisa imaginar que é uma realidade que está acontecendo e que algo precisa ser feito. E a ciência, né? A ciência, ela tem que mostrar os fatos, né? Muitas vezes a gente tem medo da ciência, né? Que a ciência vai desvirtuar a cabeça de muita gente, então a gente esconde algumas informações. Mas a ideia não é essa. A ideia é a gente tratar com a maior clareza possível. A gente não trata nenhum tipo de morte com naturalidade, principalmente o autoextermínio. Porém, a gente precisa trazer isso para o hall de conversas, de orientações, independente de idade, né? Quando eu fui lá no Guri, eu estava conversando, tinha crianças de 6 anos que eu perguntei para elas o que era suicídio e ela falou claramente, tranquilamente. As crianças têm muito para nos ensinar, porque elas tratam isso de uma forma tão natural, sabe? A gente que talvez estereotipa muito, a gente que potencializa e catastrofiza demais isso.
Então, os sinais são esses, alterações difusas de comportamento e de cognição. A gente já pode pensar numa ideação, afunilando para uma tentativa, afunilando para um ato consumado. A gente consegue prevenir quando a gente detecta uma situação como essa? Como é que se previne isso, Ana? Os estudos falam de 10 suicídios, 9 a gente poderia ter trabalhado com prevenção. Quer dizer, olha, se um estudo mostra isso, motiva mais para a gente falar sobre o assunto. Porque talvez a pessoa ela cometa suicídio, né, naquela questão de deixa uma carta, ou faz, né, faz algum tipo de comportamento, só que ela esconde tudo o que foi por trás. É um processo, gente, ó. Ideação, primeiro o suicídio começa na cabeça, o suicídio começa subjetivo. Então muitas pessoas elas vivem mortes subjetivas, né? O que tem morrido na vida dessa pessoa até ela se matar concretamente. Então, o suicídio ele se inicia na ideação, depois ele se propaga nas tentativas de suicídio e depois ele acontece no ato consumado. Então, se a gente consegue olhar para a ideação e para a tentativa de uma forma mais abrangente, mais clara, e a gente conseguir dar voz para essa pessoa em potencial suicida, a gente consegue se prevenir, porque a gente consegue mostrar para eles que não é um único caminho, não é a única saída, que existem outras saídas. E que realmente validar a dor dele, que realmente dói tanto a ponto da gente pensar em suicídio, mas que talvez isso não seja a melhor saída. Porque a gente sabe também que o importante também é você, o paciente, o indivíduo que está com um quadro desse, hoje você tem também medicações importantes que psiquiatras receitam, tal, quer dizer... Tem estabilizadores de humor, tem antidepressivos, então tem várias medicações muito boas para... É que é incrível que ainda tem esse tabu, né? As pessoas ainda não querem, elas seguram demais, demoram muito, a coisa vai agravando. Eu tive uma pessoa que falou para mim essa semana assim, mas eu não vou precisar tomar remédio não, né, Ana? Sabe, numa avaliação que eu fiz. E como se a gente olhasse o remédio, gente, vamos mudar o olhar para o remédio. Graças a Deus tem o remédio. Não é? Né? Eu acho que remédio é para remediar mesmo uma situação, não é para prevenir nada, é para remediar uma situação. E se nós precisamos remediar, eu tomo um remédio, eu tomo cortisona, faz 20 anos. Se eu não tivesse o cortisona, eu tenho insuficiência renal, eu não sei se eu estaria aqui. Então, eu sou muito grata. Pelo remédio. Pelo remédio. Então, a gente precisa olhar o remédio com outros olhos, né? Como se fosse realmente um recurso que nós temos. Poxa vida, quanto tempo pesquisadores foram lá, bateram a cabeça para desenvolver uma droga boa para a gente. Droga é droga, mas tem momentos que nós precisamos dela. E elas são muito bem-vindas em casos de ideação, porque elas conseguem estabilizar. Elas conseguem estabilizar o humor, estabilizar quadros de depressão, que não é somente uma questão de pensamento ou sentimento. É uma questão neuropsicológica, é uma questão de neurociências, é uma questão mesmo neuroquímica. Então, a gente precisa, muitas vezes, entrar com medicação. Por isso que eu tenho alguns psiquiatras que acompanham alguns pacientes meus. Por conta disso, a gente precisa fazer esse trabalho junto. Né? E a gente precisa desses apoios, desses recursos. A psicoterapia é um outro recurso extremamente importante, a terapia em grupo é um recurso extremamente importante, a família é um recurso, assim, totalmente importante, mais importante de todos, talvez. Então, a gente precisa lançar mão de recursos que a gente tem. Não precisa sofrer sozinho, né? A gente precisa unir forças. Ana, então quer dizer que aquela máxima de que cão que late não morde, né? Para essa questão de suicídio, não cola. Não, de jeito nenhum. A gente é corresponsabilizados por isso. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande em algumas tentativas de suicídio perto de mim. Porque se eu minimizar e eu desafiar, eu posso estar sendo corresponsável. Você está estimulando, né, na verdade? Com certeza. E assim, senso comum, esses slogan assim, acho que a gente não tem que trazer isso para o mundo da ciência. As coisas, elas acontecem mesmo. Então, a gente pode ser realmente um reforçador, sabe? Quem vai se matar, se mata, não fala. Gente, ele está dando uma oportunidade para você entrar com algum tipo de prevenção. Então, se aconteceu isso na sua vida em algum momento, repense. É porque é tão automático, se a gente ouve uma frase como essa, a gente tentar minimizar, né, e não... com a preocupação de não valorizar, mas entenda, e é importante a gente estar falando sobre isso hoje, que é exatamente o contrário que a gente deve agir. Ótimo, se alguém falou isso para você, você minimizou e não aconteceu, graças a Deus,
mas poderia ter acontecido, E né? se você minimizou e aconteceu, você está se sentindo culpado hoje, você não sabia. Exatamente. Hoje você já sabe. Talvez a partir de hoje a gente tenha um outro comportamento, porque eu também não sabia, né? E eu fui estudando e fui aprendendo que a minha palavra tem muito poder, muito poder mesmo, né? Eu tenho um caso de uma pessoa, eu adoro falar, hein? Eu tenho um caso de Que uma, bom! de uma conhecida, né? De 7 Imaginando o aninhos. dia que sua filha for casar, como vai ser? Hã? Imagina essa mãe de noiva. Eu acho que esse é o problema, né? Por isso que meu namorado é quieto, será? Ah, creio que sim. Aí ela, pequenininha Não, lá... porque ele é homem e você é mulher, e isso funciona assim mesmo. Que bom, né? Eu pego a senha sempre. E aí a mãe ensinando matemática para a criança, aí a mãe soltou, mas assim, gente, é sem querer mesmo. Eu sei que é sem querer, não é maldade. Poxa vida, fulaninha, mas você é burra. Ela parou, olhou, foi pro quarto e interiorizou aquela crença, eu sou burra. Ela ficou uma semana remoendo aquilo. E para desconstruir isso na cabecinha dela? 7 anos. E assim, foi ímpeto, foi uma coisa muito, sabe? Então, a gente pode ter esse tipo de comportamento numa pessoa que está esperando uma palavra desse tamanhozinho para não se matar e você fala assim, pelo amor de Deus, que frescura, se mata então, vai, se mata e acaba com esse problema logo. Pronto. Então é complicado, então a gente precisa estar muito atento aos nossos comportamentos. E a questão da fé em relação a isso, isso pode favorecer de alguma forma? Pode. A fé é um pilar extremamente importante, né? Nossa vida, ela é feita de pilares, como uns pedaços de pizza, né? Então, nós temos a nossa vida emocional, nossa vida social, familiar, profissional, nossa vida espiritual também, independente de qual fé que seja da pessoa. Então, eu acredito que realmente a fé, ela pode ser um norteador, ela pode ser uma forma de encarar a vida de outro jeito, sabe? Então, pode sim, com certeza, e eu estimulo as pessoas a trabalhar a sua espiritualidade. Porque tem muitas crenças que falam, né, para onde vai a alma, depois que a pessoa comete um suicídio, tudo. E eu acredito que a gente tem que levar em consideração, sim, conforme a orientação religiosa de cada um. Com certeza. Tem que, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, né? Então, a fé é algo muito importante e que ela dá um estímulo de vida diferente. E assim, fé no sentido muito amplo da espiritualidade da pessoa. Vários cientistas têm uma espiritualidade incrível, né? E talvez não seja essa ou outra orientação, mas faz parte da nossa vida cuidar do nosso espírito, da nossa alma. Hebreus 11:1. Faz muito parte. E tem muitas pessoas que minimizam isso, né? Nós vivemos num mundo, Marcos, de uma modernidade líquida, de uma superficialidade incrível, assim, de uma questão a profundidade, ela tem se deixado muito de lado. O capitalismo entrou e roubou tudo isso da gente, né? Que nem hoje. Hoje a gente está em quantas casas, né? Em quantos lugares a gente está hoje? Então as coisas são muito rápidas. Agora, quando a gente vai falar de situações extremamente importantes, intrínsecas ao ser humano, a gente tem que colocar o pé no freio, repensar e analisar. Parar com essa coisa do capitalismo, sabe? Essa coisa do imediatismo. A gente precisa rever alguns conceitos. Acho que a alegria está nas coisas simples, né? Na vida mais simples, talvez. Por que o pessoal fala, né? Nossa, tem que ganhar dinheiro, tem que crescer. A gente tem esse pensamento, a gente é ser humano, puxa vida, a gente também quer ganhar dinheiro, né? Mas se ganhar dinheiro fosse realmente a saída para tudo, os consultórios não estariam lotados de pessoas ricas. É verdade. Né? Então, assim, as pessoas estariam só pessoas com menos poder aquisitivo. Olha, infelizmente nosso tempo chega ao final, mas eu quero te agradecer muito, Ana Gláucia, obrigado pela tua presença aqui, foi esclarecedor e acho assim extremamente importante a gente ter falado hoje sobre o Setembro Amarelo, mencionando aqui a prevenção ao suicídio, saber que é possível prevenir. Sim. E que nós precisamos valorizar o menor sinal com relação a suicídio. Com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigada, Marcos, foi um prazer estar aqui, eu espero ter ajudado e eu estou à disposição sempre. Não fala isso que você vai voltar toda hora, hein? Obrigado. Obrigada. Ana Gláucia Lima, psicóloga, especialista em urgência e emergência, no programa Conexão de hoje. A gente fica por aqui agradecendo você mais uma vez pela audiência, pelo carinho. Se você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, confira aí nas redes sociais, no Facebook, você tem aí o programa, ou também na reprise, nesta terça-feira, logo pela manhã. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.
Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.